Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um feliz ano novo para você. Estamos aqui hoje, no nosso primeiro domingo do ano. E eu sei que não estamos passando esse primeiro domingo do jeito que gostaríamos, mas aprove a Deus e a sua soberania que as coisas acontecessem dessa forma. E louvado seja Ele por isso. O ano de 2020 não foi um ano muito fácil e o ano de 2021 também nos reserva grandes desafios. Mas ao lado de Deus, com certeza, nós passaremos por eles e aprenderemos muito com todos esses desafios, com toda essa questão que nos envolve da pandemia e enfim. Independente disso, na nossa vida, a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por situações complicadas que nos acomete e gera em nós um caos. E pensando sobre isso, pensando sobre essa questão do caos, diante de tudo que a gente tem passado, a gente tem refletido sobre algumas coisas. E hoje, especificamente, a gente vai falar a respeito da confiança no meio do caos. Como que nós, cristãos, devemos enxergar o problema, a provação e ter confiança em Deus, para que a gente consiga passar por ela, glorificando o nome de Deus e no final disso tudo perceber que Deus sempre esteve conosco. Agora, como manter essa confiança? Em momentos de dificuldade, em momentos de perda, em momentos que parece que não há mais saída. Como continuar confiando nisso? E baseado em todas essas questões, a gente vai estar pensando um pouquinho sobre isso no texto que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Só para a gente entender melhor o que está acontecendo nesse texto, Paulo ele escreve uma carta à igreja em Filipos, certo? Paulo está preso em Roma e ele dá orientações àquela igreja. Ele resolve algumas questões naquela igreja, mas se tem uma coisa muito específica na carta aos Filipenses, é exatamente a alegria exultante que Paulo traz para aquela carta e que Paulo retrata daquela igreja. Era uma igreja muito ativa, muito cooperadora, certo? E mesmo diante de toda essa situação, Paulo numa prisão, a igreja em Filipos passando por grandes perseguições e provações. A gente pode ler essa carta e nos seus 4 capítulos nós vamos perceber que a palavra-chave da carta aos Filipenses é a alegria. Mas como ter isso no meio do caos? E aí nesses versículos, Paulo ele vai tratar sobre pontos que apontam diretamente justamente para essa questão da confiança em Deus. A gente vai falar sobre alegria hoje à noite, mas agora vamos nos ater à confiança em Deus. E aí eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses, no versículos 6 e 7. Paulo ele vai falar assim àqueles irmãos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, ao lermos esses 2 versículos, nós podemos tirar deles grandes lições e grandes princípios. E aqui eu listei pelo menos 3 princípios que nós podemos tirar desses 2 versículos, tendo sempre em mente a contextualização dessa carta. Lembre-se, Paulo fala isso dentro de uma prisão e ele fala isso para uma igreja que sofria provações e perseguições por causa do Evangelho da Graça de Deus. Então perceba nesses 3 princípios a confiança em meio ao caos. E aí o primeiro princípio que eu gostaria de destacar aqui é que confiar em Deus é afirmar a sua soberania. Perceba que no versículo 6, Paulo ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma. E aí talvez você esteja se perguntando: João, o que tem a ver não andar ansioso com coisa alguma e afirmar a soberania de Deus? Perceba, meus irmãos, Paulo, quando ele fala aqui para
para que aqueles cristãos não andem ansiosos com coisa alguma, o que Paulo está falando nas entrelinhas e com a confirmação de outros trechos das Escrituras é que confie em Deus, pois Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Então, se nós confiamos em Deus, nós temos essa ciência que Ele está no controle de todas as coisas, a gente está, através da nossa confiança, afirmando a soberania de Deus. E por que eu não devo andar ansioso com coisa alguma? Porque Deus, Ele está acima de todas as coisas, controlando todas as coisas existem nele e não há nada que foge do controle de suas mãos. Então, quando estamos em meio ao caos, em tempos ruins, como estamos hoje, no meio de uma pandemia que nos impede de fazer várias coisas, inclusive de estarmos juntos, o que nos faz termos que nos comunicar através de uma tela, de um celular, de um computador. Mas diante de todo esse tempo, Deus está no controle de todas as coisas. Então a gente não pode deixar que a nossa confiança em Deus ela enfraqueça. A gente não pode permitir que a confiança em Deus ela perca a sua força e principalmente o seu entendimento, que é a percepção de que Deus é soberano. Ele é grande. Ele cuida de todas as coisas. O próprio Cristo diz que as aves do céu não trabalham, mas não lhe faltam comida. Os lírios do campo têm as vestes mais lindas. Então, não somos nós, filhos de Deus, mais importantes que as aves do céu e os lírios do campo? Portanto, acreditem, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de mim. E por isso, por acreditar que Ele é soberano, nós precisamos confiar em Deus. Porque se confiamos em Deus, afirmamos que Ele é soberano. Em contrapartida, se nós falhamos em confiar em Deus, o que nós estamos dizendo nas entrelinhas é que talvez a gente não acredite que Ele está no controle de todas as coisas. E como nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, nós afirmamos e confiamos que Ele é soberano e digno de nossa confiança para sempre. O segundo ponto que a gente pode pensar a respeito de confiança no meio do caos é entender que confiar em Deus é ser grato a Deus. Certo? Paulo ele vai falar na parte B do versículo 6. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Uma palavra que me chama muito a atenção, que na verdade são 3 palavras que me chamam muito a atenção aqui nesse versículo, não é o fato de que nós temos que orar e suplicar a Deus. Não é o fato de que nós temos que apresentar os nossos pedidos a Deus. Mas é o fato de que nós temos que fazer isso com ação de graça. E sabe o que é ação de graça? Ação de graça é você ser grato, é você agradecer. E essa é uma continuidade do que nós lemos anteriormente. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças ou com gratidão, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, confiar em Deus é ser grato a Deus por toda e qualquer situação que passemos nessa vida. Porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas, nada foge do controle dele, portanto, nós temos que confiar com gratidão o que nós temos passado a Deus, certo? Então, confiando em Deus, no seu infinito amor, na sua infinita soberania, nós devemos ser gratos, porque se Deus tem nos proporcionado alguma coisa, seja ela boa ou ruim, algum propósito ele tem nisso, para que através do aperfeiçoamento que vem pela provação, pelo caos, nós possamos nos parecer mais com Cristo. Eu sei, meus irmãos, que confiar em Deus diante do caos não é muito simples. Ser grato a Deus por coisas que talvez aos nossos olhos não sejam tão boas não é muito simples. Mas a Bíblia, ela nos direciona a isso. Então nós precisamos confiar e entender que confiar em Deus é ser grato a Deus, porque Ele nos permite
passar por provações, e essas provações geram em nós um caráter aprovado, como Paulo fala em Romanos capítulo 5. Em terceiro lugar e último, eu gostaria de levar você a pensar que confiar em Deus gera paz. Isso mesmo, no meio do caos, no meio da confusão, no meio de uma pandemia, no meio da perda, do luto, confiar em Deus gera paz. No versículo 7, Paulo vai falar o seguinte, que após ele orientar os filipenses a não andarem ansiosos por coisa alguma, mas serem gratos a Deus em suas orações e súplicas, ele vai falar o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, qual é o reflexo de não andarmos ansiosos, antes sermos gratos a Deus em nossos pedidos, em nossas orações, entendendo que Ele é soberano sobre todas as coisas? O efeito disso é ter a paz que só Deus pode dar. E se é uma paz que vem de Deus, por consequência ela vai exceder todo o nosso entendimento, porque nós não temos a capacidade de entender e mensurar quem Deus é e, por consequência, os seus atributos. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Confiar em Deus no meio do caos gera paz. E, obviamente, isso vai exceder todo entendimento. Você já viu alguém ter paz no meio de uma guerra? Você já viu alguém ter paz no meio de uma dificuldade? Você já viu alguém ter paz no meio do luto? Eu só consigo enxergar isso em pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Por quê? Porque ela é boa para transmitir essa paz no meio do caos? Não. Porque a paz no meio do caos é Cristo Jesus. Então, confiar em Deus gera paz. Então, recapitulando os 3 princípios que aprendemos. O primeiro é que confiar em Deus é afirmar a sua soberania. Confiar em Deus, em segundo lugar, é ser grato a Ele, independente de qualquer situação. E, em terceiro lugar, confiar em Deus gera paz. E o que a gente pode entender desses 3 pontos? Em primeiro lugar, a gente entende que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Então, eu repito, confie nele. E em segundo lugar, se Deus é soberano, nós precisamos ser gratos a Ele por todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. Porque Ele é soberano e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não necessariamente todas as coisas que acontecem são boas aos nossos olhos, mas elas cooperam para que algo bom aconteça para aqueles que são filhos de Deus. Então, se Deus é soberano, precisamos ser gratos a Ele por todas as coisas. E em terceiro lugar, confiar em Deus nos dará a paz que só Ele pode nos dar. Então, tenha isso em mente. Você quer confiar em Deus no meio do caos? Você quer ter confiança em Deus no meio do caos? Grave essas 3 coisas. Deus, Ele é soberano. Seja grato a Deus. E em terceiro lugar, a paz de Deus reinará no seu coração se você exercer essa confiança nele. E aí eu encerro essa pequena reflexão com um versículo muito conhecido por todos nós que se encontra em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Confiança em Deus é entender que as coisas não estão no controle de nossas mãos, mas que estão no controle das mãos daquele que pode e tem a sabedoria, a inteligência e todos os atributos para jamais falhar. Então que Deus te abençoe e que essa palavra vá direto de encontro ao seu coração. Amém? Que possamos, no meio do caos, confiar que Deus nunca perdeu o controle de qualquer situação. Feche seus olhos, vamos estar orando. Deus, muito obrigado por esse dia, Deus. Obrigado por esse ano que se inicia. Obrigado pelo ano que passou, Deus, porque mesmo no meio de tanta confusão, de tantos problemas, de tantas dificuldades, o Senhor sempre foi e sempre será soberano sobre qualquer situação. Que o Senhor nos ensine, Deus, a confiar no Senhor.
Que o Senhor nos ensine a entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor nos ensine a ser gratos a Ti, mesmo diante de qualquer problema. E que o Senhor, diante disso tudo, nos dê a paz que só o Senhor pode nos dar. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela vida da sua igreja aqui em Barra de São João. E que o Senhor, ó Deus, possa ser glorificado em todas as coisas. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Amém.